Roda de conversa alimentação, tema de hoje, alimentos transgênicos. Bom dia, hoje eu, João Vitor, minha colega Bianca, Clara, Isadora, Murilo e a Lilícia viemos realizar uma roda de conversa para falar um pouquinho mais sobre os alimentos transgênicos. Então, primeiramente, eu queria explicar um pouquinho sobre a tecnologia do DNA recombinante, que seria a base para realizar e produzir esses organismos geneticamente modificados. A tecnologia do DNA recombinante consiste em um conjunto de técnicas que permitem a manipulação de moléculas de DNA específicas, que visam o isolamento de genes e a introdução de um genoma externo. E com isso ele possibilita a criação de diversos organismos geneticamente modificados, e esses apresentam várias finalidades. Então, essa tecnologia, ela pode ser aplicada e vem sendo aplicada em diversas áreas, como a produção de medicamentos, proteínas, hormônios, até mesmo a criação de vacinas sintéticas. Mas como o foco nessa roda de conversa é falar sobre os alimentos transgênicos, a gente pode falar também a utilização dessas tecnologias do DNA recombinante em animais e plantas. E eles utilizam essa tecnologia para tentar modificar os genes desses organismos e fazê-los com que eles tenham um custo de produção mais baixo, apresentem uma facilidade no manejo, tenham uma resistência mais a pragas e outros. Então agora eu vou deixar minha colega Bianca falar um pouquinho mais sobre esses OGMs. Então, o que são OGM e quais são os principais objetivos da produção de plantas e animais transgênicos? OGM significa organismos geneticamente modificados. Eles também são chamados de transgênicos e são organismos que tiveram alteração em trecho ou trechos do genoma através da tecnologia do DNA recombinado, de modo a favorecer características desejadas. Elas podem ser aplicadas em plantas, animais, bactérias, entre outros. Em plantas, os principais objetivos são proporcionar diminuição nos custos da produção, com plantas resistentes a pragas, doenças agrícolas ou herbicidas. Além disso, podem ser produzidas com o objetivo de aumentar a produção e qualidade nutricional do produto. Já em relação a animais, os principais objetivos são a produção de animais com alguma característica de interesse humano, como maior resistência a parasito, carne de maior qualidade, maior produção de leite, produção de substâncias farmacêuticas, produzir animais mais adaptados a um determinado ambiente e transplante de órgãos. Agora a Clara irá falar um pouco sobre as principais estratégias para a obtenção dos alimentos transgênicos. Os principais métodos utilizados para a obtenção de alimentos transgênicos de origem vegetal são transformação por biobalística, transformação por eletroporação e transformação via agrobactério. Na transformação por biobalística, consiste na inserção de moléculas de DNA em células vegetais, através de microprojéteis acelerados a altas velocidades. Isso faz com que a barreira da parede celular e da membrana plasmática sejam quebradas sem causar grandes danos, deixando o DNA exposto para penetração. Já na transformação por eletroporação, os poros da membrana celular de protoplastos são induzidos por meio de pulsos elétricos de alta voltagem, permitindo a entrada do vetor de transformação contendo o gene de interesse para o interior da célula. Como os poros fecham-se novamente após a aplicação do pulso, os protoplastos podem se regenerar em novas plantas. Já na transformação via agrobactério, há uma interação entre o antígeno e a planta, após o reconhecimento e fixação da bactéria no tecido vegetal. Depois, ocorre o processo de transferência e integração do DNA modificado para o genoma da planta. Já no caso de alimentos de origem animal, a principal forma de transformação transgênica consiste na microinjeção, que é a inserção direta do DNA contendo genes de interesse no núcleo da célula através de uma micropipeta ultrafina. A Clara trouxe para a gente aí as principais estratégias utilizadas na obtenção de alimentos transgênicos e para tornar essa experiência mais palpável, a gente vai citar alguns exemplos, né? No Brasil, atualmente, não é permitida a comercialização de animais geneticamente modificados com fins alimentares. O que a gente tem hoje liberado são plantas, como é o caso da soja, da cana-de-açúcar, do milho, do feijão, e a gente vai citar alguns exemplos. Iniciando pela soja, existem vários tipos de soja liberadas, atualmente a gente tem 18 tipos pela última publicação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, mas a gente vai trazer o exemplo de uma.
Essa soja que a gente vai explicitar, ela recebe o gene de uma bactéria do solo e com isso ela torna-se resistente ao glifosato. O glifosato é um produto comumente utilizado pelos agricultores no início da lavoura para preparar o solo, para limpeza do solo, controle de plantas daninhas, mas esse glifosato muitas vezes ele é letal para a soja. Então, com a introdução desse gene, essa soja transgênica ela torna-se resistente ao glifosato. Uma curiosidade é que a maioria da soja que é produzida hoje no país, ela é para consumo animal, mas existe uma parte que vai para o consumo humano, principalmente os seus subprodutos, como o óleo de soja, o leite de soja e o tofu. Eu sugiro a vocês, quando forem para o supermercado, aí na casa de vocês mesmos, pegar um óleo de soja, provavelmente você vai encontrar um triângulozinho amarelo com a letra T, que indica que esse óleo de soja é proveniente de uma soja transgênica. Outro exemplo que a gente pode citar é o feijão. O feijão Embrapa 5.1, como o próprio nome sugere, ele foi desenvolvido pela Embrapa e ele é o único feijão que a gente tem liberado para comercialização no Brasil, transgênico, e ele é resistente ao vírus mosaico dourado. Esse vírus, ele assolava a plantação de feijão. Quando ele ataca a plantação, a perda na produção pode variar de 40% a 100%. E para garantir essa resistência, foi inserido um fragmento dos genes do vírus na planta. E com isso, foi possível ativar o sistema imunológico do feijão, fazendo com que ele tornasse resistente ao vírus mosaico dourado. Ao compreender a existência desse tipo de alimento, devemos considerar também as principais vantagens e desvantagens do consumo de transgênicos. Sabe-se que no meio científico há controvérsias e debates acerca dos efeitos causados pela produção e ingesta dos alimentos modificados geneticamente. Porém, é possível destacar suas principais vantagens, que são o desenvolvimento de plantas resistentes aos herbicidas e pesticidas, amplamente utilizados nas lavouras com o intuito de combater as pragas existentes no campo, resistentes também às diversas mudanças climáticas e ataques de insetos e demais pragas, diminuição do uso de agrotóxicos para o cultivo dessas plantas e até mesmo melhoria do aporte nutricional do alimento a ser produzido. Dessa maneira, as vantagens estão majoritariamente ligadas à produtividade das lavouras, que aumenta a durabilidade e qualidade do produto, além de reduzir as taxas de perdas e possíveis ataques de diferentes pragas. Por outro lado, deve-se considerar as principais desvantagens no uso de alimentos transgênicos, refletidas principalmente na questão da saúde humana, que são as reações alergênicas induzidas pelas proteínas utilizadas na modificação dos genes de um determinado alimento, fatores de toxicidade desencadeados em alguns casos, desenvolvimento de patógenos alimentares devido à implantação de genes resistentes a antibióticos, que podem se relacionar com o trato gastrointestinal de humanos e animais, e também a contaminação da biodiversidade, que de certa forma irá refletir inevitavelmente na vida humana. Por fim, torna-se evidente a importância da rotulagem fidedigna dos produtos transgênicos, com o intuito de esclarecer aos consumidores a presença ou não de modificações genéticas em algum produto. Além disso, a segurança alimentar só pode ser fielmente alcançada à medida que não tenham comprovações que evidenciem a falta de possíveis riscos à saúde humana, que infelizmente não ocorre com o uso dos alimentos transgênicos. Para fiscalizar todas essas atividades que envolvem esses organismos geneticamente modificados e também os seus derivados, há uma regulamentação brasileira, que se dá através da Lei de Biossegurança nº 11.105, de 2005. Essa lei estabelece normas de segurança, bem como os mecanismos de fiscalização, que estão desde o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação e exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo e também a liberação no meio ambiente e o descarte desses organismos. Essa lei tem como diretriz principal o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e da biotecnologia, além de proteção à vida e à saúde, tanto humana como vegetal e animal. A Comissão Técnica de Biossegurança, a CTN-Bio, fiscaliza o cumprimento dessas normas. Nela, cada representante tem o dever de defender os seus interesses de sua classe no Ministério e também atua de maneira a promover o bem-estar da população, a defesa do meio ambiente, da saúde e da vida humana, que são os bens protegidos pela lei. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido mais sobre o tema. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.